A Guanaré FM apresenta Contraponto. Contraponto. Olá, já estamos de volta com o seu programa Contraponto aqui pela sua rádio educativa Guanaré FM, agradecendo a sua audiência, a sua preferência. E você pode, hoje a gente vai estar aqui homenageando as mulheres, já temos aqui as nossas convidadas, duas das nossas convidadas, porque uma terceira vai participar por telefone, já. Estamos recebendo aqui a doutora Marcela Lobo, que é juíza da Terceira Vara Criminal de Caxias, e também a Cíntia Lucena, que é a coordenadora do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e a gente vai falar um pouco aqui sobre a participação da mulher na sociedade. Também nós temos aqui o meu amigo Caio Mota, que é apresentador do Melhor da Noite, e vai estar aqui colaborando com a gente, com as suas perguntas, com as suas indagações. E nós temos também a participação por telefone daqui a pouco da delegada Marília Vasconcelos, delegada da Mulher de Caxias, e ela vai também falar um pouco da sua atuação e trazer alguns números, porque a gente sabe que ainda a mulher enfrenta essa chaga que é a violência, que é um problema social muito grande. E eu quero começar aqui cumprimentando a juíza Marcela Lobo, e só destacando aqui um pouco da sua biografia, já rapidamente, porque ela tem já uma atuação interessante aqui, e é magistrada, né? Sim. E inclusive a senhora atuou na implantação de uma sala de depoimento especial aqui em Caxias, é verdade? Exatamente. Foi? Mas ela é do Rio de Janeiro, só que já está no Maranhão desde 1985. Ela graduou-se em 2006, é isso? Pela Janeiro de 2006. Pela Universidade Federal do Maranhão. É magistrada, logrou êxito aí na carreira profissional, trabalhou como analista judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, e depois passou como juíza, né, lá para Roraima. Atuou em Roraima quanto? Na verdade, eu inicialmente eu quero agradecer o convite. Pois Estou não. muito feliz de estar com todos vocês. Boa tarde a quem estiver nos ouvindo em casa. Na verdade, a vida de concurseiro, para quem faz concurso, né? Exato. Ela é bem complicada. Então, a gente viaja muito, conhece muitos estados. Eu tive a alegria de conhecer Boa Vista quando eu fiz o concurso para Roraima. Mas na época eu não tinha 3 anos de prática jurídica. Então, eu passei no concurso, mas eu não consegui sequer assumir. Porque eu Lá não teve tinha... atuação, então, quase, Não, né? não. Lá eu fui aprovada, foi o primeiro concurso que eu fui aprovada, mas eu não atuei lá porque eu fui aprovada antes de completar 3 anos de prática, né? Eu tinha... Mas quer dizer que a senhora atuou também como defensora? Passei no concurso do Maranhão. O meu histórico de concurso, assim, ele rodou bastante o Brasil, né? Eu fui aprovada em Roraima, fui aprovada em Pernambuco, no concurso do Ministério Público de lá. Aqui no Maranhão eu fui aprovada tanto na defensoria quanto na magistratura. E quando eu fiz a última etapa da defensoria, eu já estava no curso de formação da magistratura. Então, eu permaneci como juíza, né? Outros colegas que fizeram e terminaram a defensoria, hoje atuam em São Luís, né? Eu estou aqui em Caxias, atuando pelo Tribunal de Justiça, que foi meu único empregador, na verdade, né? Eu saí da faculdade, passei para analista, assumi logo em seguida como analista, em janeiro de 2006 também. E em novembro de 2009 eu assumi como magistrada no Tribunal de Justiça do Maranhão. Muito bem. Já a gente volta para abordar outras questões, mas eu quero também apresentar a Cíntia Lucena. Cíntia Lucena, que ela atualmente está à frente do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Ela é assistente social e pós-graduada em Políticas Públicas e Intervenção Social. Eu estava observando aqui que a sua atuação ela tem muito a ver com o que você já faz atualmente, né? Porque você atua em Presidente Dutra no CRAS de lá, né? Como assistente social. Sim, gente, boa tarde. Boa tarde. A todos os ouvintes da Rádio Guanaré, né? E da TV Guanaré, é um prazer imenso
em participar desse programa, né, Julimar? E também saudar a doutora Marcela, né, por esse momento, que é um momento maravilhoso hoje, né, de estarmos amanhã, o Dia Internacional da Mulher. E assim, falar um pouco da minha vida, agora no mês de julho desse ano, eu vou completar 10 anos, né, de formada como assistente social. Eu passei 3 anos e meio trabalhando no CRAS, onde desenvolvi um projeto importantíssimo com os idosos lá em Presidente Dutra. Depois tive a oportunidade de trabalhar em Aldeias Altas, trabalhei 1 ano e meio como assistente social em um CRAS também, e depois fui para a Secretaria da Mulher, a convite do prefeito. Então para mim foi um desafio assim, muito importante, porque lá eu aprendi muito, principalmente no quesito mulher, voltado para as políticas para as mulheres, né? E aqui em Caxias eu estou na frente lá da coordenação do BPC, também foi um desafio importantíssimo, que hoje o BPC, como todos nós sabemos, é um dos programas mais importantes que nós temos dentro do município. Na verdade, eu considero o BPC até mais importante que o Bolsa Família. Por ser um salário mínimo, ser um benefício bem maior. E atingir um público realmente que o Bolsa Família. Que necessita, né, cara? Só para você ter uma ideia, Julimar, hoje nós temos 9 mil beneficiários no município de Caxias. É uma quantidade muito grande. É muito beneficiário, muito mesmo. E assim, só para título de curiosidade, todo mundo conseguiu se regularizar mesmo ano passado? Alguns ainda está em processo, tem alguns que ainda não receberam cartinha da Previdência, tem alguns que estão indo aos poucos, mas nós estamos percorrendo toda a zona rural de Caxias, nós estamos fazendo a busca ativa nas casas mesmo, fazendo visita mesmo, e nós estamos conseguindo entrar dentro do... Fazer com que todos se regularizem. Era isso que eu ia perguntar, se vocês vão até as famílias, se vocês buscam esse pessoal e para orientar, tanto para eles se regularizarem. Sim, sempre. O Julimar mesmo foi uma das pessoas que já esteve com nós lá no BPC já várias vezes, né, Julimar, falando sobre isso, porque essa busca, o governo federal, ele impôs, né, para que os municípios colocassem todos os beneficiários dentro do cadastro único. Essa campanha vem desde 2017 que a gente vem atuando em cima disso. E nós estamos trabalhando ainda em cima disso. E assim, nessa pauta, a gente está aqui no momento que é de homenagem às mulheres, né, claro. Sim. E assim, a gente está observando que assim, a Cíntia, ela está ocupando um espaço que, assim, há um tempo atrás era muito, muito difícil, assim, a mulher estar em posições importantes, assim, na sociedade, interferir no processo, na construção. Nesse caso, é execução de política pública, né, Cíntia? Com certeza. Nós, mulheres, assim, eu acho que nós conseguimos ocupar, assim, um espaço de destaque na sociedade. Eu costumo, assim, um grande exemplo, nós estamos aqui, né? Exato. Doutora Marcela, que é juíza, eu até fiz essa pergunta antes para ela. Doutora, você é a única mulher, ela, sim, a única mulher juíza. Isso é importante, né? Temos também a nossa convidada que não pôde estar aqui, mas também são figuras importantíssimas no nosso município. Eu acho que isso é importante, é necessário, né? Nós conseguimos avançar, mas nós precisamos avançar mais e mais. É verdade. Né? Existe muitas ainda... Eu falo assim, percalços no seguinte... Desafios a serem vencidos. Desafios, porque ainda existe muita questão da pessoa ter preconceito, né? Ainda existe. Vocês percebem uma resistência ainda? Sim, muito, muito mesmo. Julimar, sim, mas a mulher, ela tem conseguido, sim, o seu espaço. Olha, eu vejo assim, nós lá do BPC, eu como coordenadora e as meninas lá como as técnicas que fazem um atendimento direto com o público, olha, 60% do público que vai procurar o BPC são mulheres. Olha aí. E mulheres que são chefe de família, são avós que já cuidam dos seus netos, que tomam de conta, tipo assim, a chefe da família, né? Então, assim, e trabalham fora, às vezes a maioria são agricultores também, que trabalham de roça e tudo. Então, assim, eu acho que aos poucos nós estamos conquistando o nosso espaço, né? Sim, com certeza. Conseguindo esse espaço, A gente vê que em vários locais aqui em Caxias, assim, em todas as áreas, as mulheres têm conseguido um lugar de destaque. Sim. Isso é bom, inclusive, muitas das entrevistas, eu acredito que a maior parte dos entrevistados do Melhor da Noite são mulheres de destaque aqui em Caxias. Tanto,
o grupo Mulheres Empreendedoras, tu já entrevistou elas, Sim, Julimar? eu já conversei com algumas delas. Olha já. o espaço imenso que elas É estão verdade. conseguindo aqui. Ela, na E verdade, dando né? aula. eu e dando eu aula posso, do que posso é ser dizer assim, elas empreendedor. estão criando um espaço. Isso, com porque é o certeza. seguinte, quem estuda sobre empreendedorismo sabe que existe uma diferença entre ser empresário e ser empreendedor. As mulheres de Caxias estão ensinando o que é ser empreendedor, não é o que é ser empresário. E eu acho isso excelente. E Caio, e mais assim, você hoje, assim, só cortando aqui rapidinho, você sai hoje no comércio local de Caxias, que é uma realidade muito assim, Não. da gente daqui de Caxias, você sai no comércio local de Caxias, 60% das pessoas que estão no comércio trabalhando são mulheres. Mas eu acho um assim, eu público- vejo isso muito de forma positiva, mas aproveitando aí o Dia Internacional Claro. da Mulher, eu acho que é importante a gente pontuar que ainda existe um caminho muito grande a ser Sim, trilhado. com certeza. Em relação ao espaço da mulher no setor público, né, a gente vê que a Cíntia, né, tem ocupado um espaço, outras mulheres também têm ocupado, mas a gente tem poucas representantes no Poder Legislativo, Sim. isso nacional, né, Congresso verdade. Nacional, Assembleia, né, Câmara de Vereadores. Câmara, exatamente. A gente tem poucas prefeitas no Brasil, a gente tem poucas, né, pouco histórico de governadoras. Então é importante que a mulher também ocupe seu espaço na política, né? Sim, e nesse caso da política, chama a atenção também um outro aspecto, porque, embora as mulheres sejam maioria, né, a gente tem eu não sei se é uma resistência delas ou é uma resistência pelo próprio ambiente, eu não sei se... Mas eu acho que isso aí vai sendo vencido aos poucos, né? A gente vê uma dificuldade dos partidos ainda de cumprir o coeficiente mínimo Sim, de sim. participação feminina. Daí a gente incentivar ainda mais a participação das Tanto mulheres. que, Né? já houve, né, diversas ações debatendo isso por fraudes realizadas, Com né? certeza. Aquela ideia de CPF emprestado, né? Vou emprestar meu Pois CPF é. para preencher a Só- cota. Quer dizer servir que de laranja, vocês, né, Lu? vocês que são da justiça percebem que os partidos às vezes manipulam essa parte, né? Eu acho que existe, assim, um desejo de atender formalmente, né, aquela exigência, mas não materialmente. Ah, Que é tá. de trazer a mulher realmente para a discussão dentro do partido político, né, dentro O da importante é isso realidade. aí, né? Participar de fato, essa é a Esse é que é o mais ideia. relevante, né? Não é para apenas ter um aspecto. número, né? Julimar, certeza. nós temos uma participação especial ao vivo agora do nosso amigo Augusto Neto. Olha aí, Ele rapaz. ligou para participar ao vivo, ele vai entrar com a gente. Ah, Pode... muito colocar. bem, Augusto. Boa Boa tarde. tarde, Augusto. Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Tranquilo. Tudo bom, Augusto? Beleza. Muito bom estar participando aí com vocês. Primeiramente, dar boa tarde às convidadas. Eu também sou apresentador aí do programa, infelizmente eu estou ausente hoje, não pude estar participando ao vivo, mas estou acompanhando aqui através da internet e acho muito importante esse programa, que ele traz esse espaço para a gente mostrar tantas conquistas que as mulheres têm ao longo do tempo alcançado. E aí eu destaco uma de grande importância até para a gente, para nós brasileiros, para as mulheres brasileiras, na verdade, que é a gente ter tido recentemente uma presidente, né? Uma mulher presidindo a nação inteira. Isso é uma Verdade. conquista, na minha opinião, gigantesca, né? Para as mulheres. Quebrou, assim, vários paradigmas, Diante né? disso, a gente destaca também outras conquistas que as mulheres, ao longo do tempo, têm conquistado, como o espaço no mercado de trabalho, né, que a cada dia, como vocês mesmos já colocaram aí, tem aumentado muito. Mas eu queria ouvir aí da doutora Marcela e também da Cíntia, se, diante de tantas conquistas que as mulheres, principalmente nos casos que vocês duas ocupam hoje, que são cargos que lidam diretamente com as pessoas, né? Se vocês ainda sentem uma certa resistência, se vocês ainda sentem um certo preconceito da sociedade em relação às mulheres que estão ocupando cargos que homens ocupavam antes, né? Se ainda existe esse tipo de preconceito, essa resistência, e se existe, como é que vocês fazem para driblar essa situação? Boa tarde às duas. Valeu, Augusto. Obrigado. Bem, assim, na magistratura, às vezes você não percebe isso com tanta clareza, porque o ingresso é feito por concurso público, né? Isso. O concurso público, ele não vai avaliar o gênero, né, do concorrente. A pessoa vai preencher uma série de requisitos e ser aprovado ou não, né?
Nós temos aí hoje, né, um ingresso muito maior de mulheres. Mas estudos já foram feitos e verificaram que, às vezes, uma das grandes dificuldades da mulher estudar para o concurso, por exemplo, é o exercício de atividades dentro de casa. Como as atividades dentro de casa não são repartidas igualmente, Sim. a mulher que é mãe também, que é esposa, ela tem uma série de atribuições que o seu marido não tem, e isso dificulta o estudo e dificulta o ingresso. Então, assim, quem é concurseiro, quem estuda para concurso, quem estuda, né, de uma forma geral, sabe a dificuldade que é manter um ritmo e sabe a importância que tem ter um apoio em casa. Então, o que a gente percebe muito dentro da magistratura ainda é esse desafio que transcende o fato de ser juiz ou exercer qualquer cargo público, mas ele está lá na origem dos estudos. Dentro da própria carreira, o que hoje a gente percebe ainda é que há uma necessidade de uma maior igualdade de acesso aos tribunais. Quando você vê, por exemplo, a composição do STF, do STJ, você vê que há uma maioria esmagadora, mesmo, de homens. E aí, claro, a gente Temos pode... duas lá, né? Duas ministras, né? E claro, né? Rosa Assim, Weber. a minha defesa aqui não é da existência de uma Sim. cota feminina, mas uma reflexão a respeito de como a mulher se posiciona dentro desse cenário jurídico e de como essas conquistas podem ser subvalorizadas dentro desse contexto. Né, o STF e o STJ, eles contam com uma indicação política, né? A OAB faz uma lista no STJ, os tribunais também fazem a sua lista para poder indicar. No STF, a indicação é direta, feita pelo presidente, o Senado avalia aquela indicação. Mas nós ainda temos um espaço muito pequeno ocupado pelas mulheres. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. E eu convido vocês a refletir sobre isso sempre que vocês forem a um evento e olharem a composição da mesa. Normalmente, a composição doutor, da mesa... Eu só queria confidenciar um negócio aqui para a senhora, porque eu presenciei uma cena que talvez, assim, eu fiquei refletindo assim, poxa, as mulheres estão conseguindo ocupar os espaços também. Anteontem, houve o lançamento da Flict para os gestores escolares. Sim. E eu olhei na plateia, eu encontrei 2 homens numa plateia de mais de 100 mulheres. Incrível! Mas isso é muito interessante. A educação, ela está sendo um espaço de muita atuação da mulher. Sim. É muito interessante isso. Mas há espaços que ainda não foram ocupados. Com certeza, né? E eu acho que a gente precisa ter esse olhar, como, por exemplo, o mercado financeiro, né, tecnologia, as mulheres, né, as ciências exatas. Então, as mulheres têm uma certa dificuldade. E aí, a respeito da minha atuação, eu deixo só uma reflexão que eu fiz essa semana. Eu fiz uma audiência e uma das testemunhas queria saber umas informações a respeito, né, do processo, né? A testemunha. Claro. Ele não era nem o réu, nem familiar da vítima, nem a vítima, né? E aí ele me perguntou assim, mas por que a vítima não está aqui? Aí eu expliquei, disse, olha, esse é um processo que é um processo que envolve, né, um crime contra a dignidade sexual e normalmente nesse contexto a vítima ela é ouvida antecipadamente em cautelar criminal. O procedimento legal é esse. E aí ele foi perguntar também para a servidora que estava acompanhando na audiência, mas por que isso, por que aquilo? Às vezes eu tenho a impressão de que esses questionamentos acontecem muito mais porque eu sou uma figura feminina do que se eu fosse um juiz homem. Porque se eu fosse um homem, talvez ele não se sentisse tão à vontade para, de uma maneira tão impertinente, perguntar coisas que não são, né? É verdade. Assim, não era uma curiosidade no sentido assim, eu quero entender como funciona, mas de questionar o procedimento em si. Então, isso, infelizmente, ainda tem aí suas nuances. Eu né? ia fazer essa pergunta um pouco mais pra frente. Só para se posicionar na pergunta do Augusto. Tá certo. Vou deixar aqui engatilhado. Em seguida você faz. Quanto assim, a minha ocupação lá no BPC, pra mim não foi assim muito questão porque quem assume geralmente essa coordenação, geralmente assim, são assistentes sociais, né? Claro. E na maioria dos casos... são as mulheres que tem a maior parte, mais mulheres do que homens como assistente social, então para mim não foi assim muito difícil, né, lidar com isso aí. Ele pergunta exatamente sobre a resistência. Você percebe que há na sociedade uma resistência ainda à participação feminina em determinados ambientes? Às vezes sim. Pelo menos lá no setor que eu trabalho, não, né? Porque é um setor onde tem muita... a maioria são mulheres, né? Então não tem muito esse quesito aí. Mas eu acho que sim, isso ainda existe em outros setores, sim. Sim, Caio. É a pergunta que eu ia fazer para a doutora Marcela. Se a senhora percebe realmente que em casos, alguns desses casos, como exemplo que a senhora citou,
os homens, eles querem meio que lhe afrontar. Por ser- Acontece isso pelo por fato ser dela uma ser mulher e Isso, tá se ocupando o fosse cargo. um homem juiz, talvez ele sentisse um pouco mais... Ele sentisse um pouco de medo, sendo no caso com a senhora, se a senhora percebe que eles querem realmente lhe afrontar. Raras vezes, mas sim. E eu acho que, assim, nessas poucas vezes que eu percebi esse sentimento de maior confronto, a pessoa se sentiu à vontade para fazer isso porque, né, sentiu essa desproporção. Quando eu entrei na magistratura, eu era muito nova, né? Então, assim, eu era bem bebezinha, como o pessoal diz. E as pessoas às vezes olhavam, né, para mim, ainda hoje olham, mas isso já tem 10 anos, né? Mas olhavam para mim e diziam assim, mas tão jovem, naquela dúvida assim de que será que é a juíza mesmo, né, com quem eu tô falando? E isso foi um peso para mim no começo, né? Porque além de eu ser mulher, eu também era jovem e existe uma preocupação em você ocupar esse espaço, né, em que você ali vai decidir, né, com uma certa firmeza, para que as pessoas compreendam que ali é uma figura de autoridade, mas sem tanta dureza, porque a pessoa precisa senhora, se sentir acolhida. A né? senhora se preocupou, por exemplo, em buscar a aceitação dos pares, ou isso a senhora se sustenta mesmo na lei, realmente? Olha, é aquele entendimento da lei que vai prevalecer. Não, eu nunca tive uma má recepção pelos né? meus pares. Eu percebi, assim, uma certa resistência. Quando eu vim para uma unidade, que é uma unidade com competência exclusiva para julgamento de crimes, né, de violência doméstica, e tem uma identificação falsa da ideia de que a juíza que julga violência doméstica vai proteger a vítima e o agressor, né, ou o réu vai ficar completamente desprotegido. Não funciona assim, né? A atividade judicial ela é uma atividade que ela preza pela imparcialidade. Exato. Justamente, Então, era outra... você ouve todo mundo da mesma forma. Mas, infelizmente, nós precisamos reconhecer, nós temos índices altíssimos de violência doméstica. Com certeza. Então, há casos em que, e grande parte dos casos que chegam ao meu conhecimento, são pessoas que de fato cometeram crime, né? Inclusive, depois do intervalo, a gente vai entrar nesse assunto aí, porque a delegada Marília vai trazer algumas informações, além dela falar um pouco da sua... Da sua função e do cargo que ocupa atualmente, ela vai tratar exatamente dessa resistência aí que a gente Já para o tem. intervalo agora? A gente já pode ir para o intervalo aqui, pode ser? E aí em seguida a gente já retorna trazendo a delegada Marília na sua participação por telefone e já dando alguns elementos aqui para a gente continuar a nossa conversa também, ok? Já a gente volta com mais informações aí. A Guanaré FM apresenta Contraponto. Contraponto. Muito bem, já estamos de volta, 13 horas e 32 minutos. Estamos de volta com o programa Contraponto. E agora a gente já retorna para uma participação da delegada Marília Vasconcelos de Moraes. Ela já atua há 11 anos no cargo de delegada e antes ela foi advogada, né? E aí ela está na linha com a gente nesse momento. A senhora me escuta, delegada? Delegada Marília. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A senhora está falando aqui para os telespectadores, porque a gente está também na televisão e também para os ouvintes da Rádio Educativa Guanaré FM. Eu lhe agradeço, a senhora está em Teresina nesse momento. Obrigado por ter nos atendido. E... Eu que agradeço o convite, tá? Eu aqui quero também dar boa tarde para as convidadas especiais, doutora Marcela, e para a Cíntia Lucena, Sim. e para o Gilmar, você e Caio Mota. Isso, muito obrigado. Obrigada pelo convite. E assim, delegada, eu queria primeiramente que a senhora trouxesse, porque a gente já iniciou aqui, na realidade finalizamos o bloco, falando um pouco dessa problemática que as mulheres enfrentam ainda, que é a violência. Como é que a senhora, que casos mais chegam na Delegacia da Mulher em Caxias? E como é que, inclusive se a senhora puder deixar números assim, quantidade, para que a gente tenha noção do tamanho dessa problemática que a gente tem ainda, né? Certo. Bom, a violência contra a mulher em Caxias, ela não destoa do resto do Brasil e do Maranhão.
E se a gente tomar como base a Delegacia da Mulher de Caxias e comparar com os outros distritos, a gente observa que é um número muito alto. A nossa demanda, ela é constante e realmente nós não conseguimos dar conta dessa demanda. Então, se a gente fizer um comparativo, nós temos um número bem superior, mais do que o dobro de inquéritos de outros distritos. Em 2019, nós encerramos o ano com quase 200 inquéritos. Além dos PCOs, que são procedimentos mais simplificados, de medidas protetivas, de audiências de mediação, quando o crime depende da vontade da vítima e ela assim deseja. Então, nesse caso aí, são inquéritos, ou seja, são investigações que deram sequência, é isso? Agora tem outros casos que não dão sequência, a pessoa desiste. Somando tudo isso, dá mais de 1.000 casos ou chega a 500 casos? Como é que... Os casos que chegam as ocorrências mais frequentes são ameaça, que depende da vontade da vítima para a gente dar uma continuidade. Então, muitas das vezes, essa vítima ela quer uma audiência de mediação, ou então ela quer apenas uma medida protetiva e depois ela desiste da continuidade. E também nós temos o estupro de vulnerável, que é um crime muito, muito frequente nas nossas ocorrências. Que aí já não depende da vontade da vítima. Claro. Fique à vontade, se vocês tiverem alguma pergunta. Eu tenho mais uma aqui com relação a... A senhora sempre quis ser delegada? Ou foi assim, não, eu sempre foi incentivada a estar nesse mundo das leis? Como é que foi isso? Como é que foi a sua chegada nesse ambiente, né? Bom, na minha época ainda de acadêmica, eu estagiei no Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública. E eu já percebi que assim, eu tinha que ter esse contato direto com delegacias, com essa parte de proteção da vítima. E eu não conseguia me ver advogando no lado contra-majoritário criminal, não conseguia me ver defendendo criminosos, não conseguia me ver nessa posição. E eu acho que eu fui escolhida, não cheguei a refletir muito. Na época que eu fiz o concurso, eu não tinha me formado, mas foi um concurso muito longo. E consegui advogar um tempo na área civil e eu me encontro na área criminal atuando como delegada de polícia. Eu estou bem feliz. Delegada, boa tarde, Caio Mota aqui. A mesma pergunta que nós fizemos para as nossas convidadas, fazer para a senhora também, que sente uma certa resistência de algumas pessoas pelo cargo que a senhora ocupa? Olha, eu assumi esse cargo, eu era muito jovem, né? Eu imagino assim, que as pessoas tiveram um espanto quando me viam nas delegacias, porque hoje tem apenas um homem na minha delegacia, mas quando eu comecei a trabalhar eu era a única mulher. Então as pessoas sentiam um estranhamento e algumas pessoas, inclusive alguns homens, eles tinham a minha idade, mas de tempo de serviço. Mas eu nunca senti diretamente algum tipo de resistência à obediência às minhas determinações. Eu sempre soube exatamente que eu deveria ter uma postura diferente no exercício do meu cargo, mas eu sentia através dos olhares, principalmente da população, quando entravam na delegacia, quando entravam no meu gabinete e me viam na sala e procuravam se tinha mais alguma pessoa, né? Porque diziam que a delegada estava lá e eles achavam que eu era muito jovem. Mas isso nunca foi um problema para mim. Oi? Pois é, geralmente a pessoa pergunta se é outra pessoa. Quem é o delegado? Porque assim, porque a senhora diz, não, eu entrei muito jovem, mas a senhora é muito jovem, a gente pode observar. E aí, se a gente for observar, a gente percebe isso quando chega lá. E de fato, eu queria até, e aí eu coloco aqui, já que a gente está num diálogo, enquanto o telefone sustentar aqui a gente no ar, eu acho que essa pergunta que vai também para as convidadas que estão aqui, se vocês, e aí eu começo com a senhora, tá, delegada Maria? Vocês percebem que a mulher agora tem mais oportunidade de sonhar com aquilo que deseja realmente e poder executar aquilo que realmente sonha como meta de vida? Certo. Eu acho que hoje as mulheres elas podem sim ocupar os cargos que elas desejam, cargos que antigamente eram ocupados exclusivamente por homens, que ainda hoje podem até predominar, como no caso da polícia. Outros cargos políticos a mulher também pode alcançar, mas eu acho que isso não é suficiente. Eu acho que a gente tem que lutar e tem que causar um estranhamento para todas as pessoas, homens e mulheres, o fato da mulher receber menos do que o homem exercendo a mesma função. O fato da mulher ter um grau de escolaridade superior, né, de acordo com as pesquisas recentes do IBGE,
A mulher, ela estuda mais do que o homem, porém, ela é preterida no exercício, por exemplo, de cargos de chefia, cargos gerenciais, né? Então, menos de 40% desses cargos são exercidos por mulheres, mesmo aquela mulher tendo um grau de escolaridade, uma qualificação superior do homem. Nos cargos políticos, né, se a gente observar o executivo, o poder executivo, aproximadamente 10% desses cargos são exercidos por mulheres, muito embora elas tenham a mesma capacidade ou até mais capacidade de exercer. Sim. E se a gente também levar em conta a questão salarial, pegando aqui como um enfoque a mulher negra, ela ganha menos da metade do salário de um homem branco. Né? Tem esse Então detalhe é isso ainda, que a né? gente não pode admitir. A mulher ela pode estar em todos os lugares? Pode. Mas dessa forma é adequado? A gente precisa ficar satisfeito com isso? Não. A gente tem que lutar para que haja realmente uma igualdade, para que a mulher não seja preterida no exercício de todos esses cargos, principalmente os cargos de chefia. É uma realidade ainda, né? Eu acho Doutora. que boa tarde, doutora Marília. Fico feliz de estar aqui Boa com tarde. a senhora hoje, né, nessa tarde de sábado. Tudo que ela falou é assim, digno de nota, é uma coisa que a gente já vinha Verdade. falando, nessa necessidade de uma maior participação da mulher nesses espaços. E o que, na verdade, eu acho que é muito importante é que a gente deve almejar chegar a um ponto em que o gênero não seja mais, né, algo notável, né? Em que a gente viva uma realidade em que a mulher, de fato, ganhe aquilo que ela merece, de acordo com a sua competência, e não Exato. menos por ser mulher. E existem fatores que são muito importantes e que eu acho que a gente precisa introduzir, né, a discussão, como, por exemplo, a questão da licença maternidade. Às vezes, o Exatamente. fato de ser a mãe, né, de gerar uma criança e estar um período de licença cuidando do filho, que é essencial, Sim. sob diversos aspectos para a nossa existência enquanto sociedade, é visto como algo negativo, como Eu um tava desprestígio para a mulher. Sobre esse aspecto da licença maternidade, 1934 não havia até essa data licença maternidade. Nessa data passou a existir a mulher tinha um mês antes de ter o filho, ela saía de já licença. teria esse direito, e um mês depois. Então, um mês antes, um mês depois. Só no caso desse direito aí, né? Eu acho que isso é uma E reflexão. hoje já passou para 120 dias, hoje já são 180 já? Em algumas, Já. 180, né? Eu acho que é uma coisa até interessante de se refletir, né? Não apenas sobre o período de licença, o quanto de licença se precisa, né? Nós temos a realidade brasileira, nós temos a realidade de países onde ainda não existe uma licença como a nacional. Existem países nórdicos em que a licença é de 1 ano. Mas também qual é o papel do homem, né? Dentro dessa formação da criança, né? Porque a licença do pai, ela é uma licença Dentro da família, né? Exatamente, dentro da família, Exato. né? Qual é o seu papel ali dentro? Porque o homem, ele tem, né, um período mais curto de licença, ele retorna mais Verdade. cedo para o mercado de trabalho, e à luz do empregador, isso pode parecer muito mais interessante. Então, é muito melhor empregar um homem, que vai ficar pouco tempo afastado, do que uma mulher que, às vezes, é descrito, né, esse momento da maternidade como um peso. Então, essas são questões importantes para serem Verdade. discutidas, né, até para que o homem possa ter um papel, né, o papel que ele deve ter dentro do cuidado do seu filho, né? N casos acontecem de que quando a mulher volta, ela é demitida Sim. imediatamente. Aconteceu Isso é verdade. recentemente com a esposa de um amigo, eles ficaram meio que desesperados. Porque foi meio imediato, voltou, foi demitida. E é um Porque direito, também, né, assim, rapaz? é aquela ideia de que a mulher que a criança vai ficar adquirido, doente, né? então Pois é a é. mulher que vai acompanhar, Exato. a criança tem que ir ao médico, é a mulher que vai acompanhar. Enquanto isso, fica parecendo ser mais vantajoso contratar o homem, quando na verdade não é, né? A infância, ela tem que ter um papel proeminente Sim. dentro da nossa sociedade. E essas desproporções acabam pesando para o preconceito, né? E para a não efetiva valorização feminina no mercado de trabalho. E assim, desemboca para tanta questão, porque assim, essa luta desenfreada pelo cumprimento de metas, Sim, claro, sim. é muito, muito, muito louco isso aí, a ponto de desrespeitar direitos, né? Exatamente. Porque você quer o profissional eficiente, tudo bem, mas você tem que respeitar a legislação ali, Justamente. todo mundo tem seus direitos. E é uma coisa que eu sempre digo, antes da Sim. Cíntia responder o Julimar, que é, além de cumprir a lei, também ser alguém humanizado. Porque, beleza, eu vou cumprir a lei, ela fez, aí voltou, demitiu. Não, Sim. pensar também humanizado. Os empresários e os empregadores em geral, ver também a parte humana da pessoa, não é só cumprir a lei, porque aí fica como se fosse só uma coisa por obrigação, ninguém tá nem aí pra ninguém, cumpriu aquela parte, acabou. Exato.
Sim, Na verdade, Julimar, assim, no meu ponto de vista, respondendo a sua pergunta, boa tarde, doutora Marília, delegada, que está aqui ao vivo com a gente. É assim, eu acho assim que a mulher hoje, ela tem que ter mais coragem, né? O que falta ainda para muitas mulheres, doutora, no quesito é coragem, para poder estar também ocupando, né? Porque na verdade a mulher ela pode tudo. Sim. No meu ponto de vista, a mulher ela pode tudo. Ela pode Tem que ela quer, ela consegue. Basta ela querer, né? Ela ir em busca. Então eu acho que também ainda tem que ter também um incentivo voltado para isso aí, que eu acho que ainda é pouco, principalmente assim do poder público nesse sentido, incentivar mais a mulher e tudo. Eu sei que já tem políticas públicas sim voltada para, nos últimos 10 anos vem investindo muito no setor de políticas públicas voltada para a mulher no quesito incentivo para a mulher. É tanto que hoje eu não sei, doutora, a delegada também está aqui ao vivo, eu não sei se foi que cresceu o número de casos de vítimas de violência ou se foi a coragem da mulher que se encorajou para ir lá e denunciar. Eu não sei, eu acho que isso tem aumentado bastante. Né? Então, eu acho que tudo isso aí parte do princípio do incentivo às políticas públicas voltadas para as mulheres, né? Concordo. Então, eu acho assim, que a mulher, ela pode ocupar qualquer espaço que ela queira. Agora, ela também tem que ter coragem, ela tem que ter força, ela tem que ir buscar. Né? Verdade. E doutora Marília, só para a gente... queria só lhe agradecer por ter se colocado à disposição em fazer essa participação aí de Teresina. Eu queria que a senhora deixasse aí a sua mensagem para as mulheres nós estamos às vésperas do dia 8 e assim, não é só essa data, né? A gente sabe que a data é para lembrar, né? Todos os dias, a gente tem que lembrar todos os dias. Mas qual é a sua mensagem de incentivo às mulheres? Que tipo de mensagem a senhora deixa às mulheres nessa data? As mulheres que lhe escutam? Bom, o dia 8 de março, nossos sentidos todos eles se voltam para essa data, né? Para uma reflexão. E a gente, claro, tem que celebrar todas as conquistas, né? Que nós já tivemos ao longo da nossa história. Mas eu acho que mais importante do que olhar para as conquistas é que a gente tem que se lembrar que é um período de luta para combater a violência contra a mulher. E, lógico, que é muito importante existir o feminicídio, né? Uma qualificadora que já destaca os crimes contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, né? Todos os homicídios, a própria Lei Maria da Penha, com todos os instrumentos e as políticas públicas que são previstas. É muito importante a parte legislativa. Mas é muito importante o endurecimento das leis nesses casos, mas eu particularmente acho que, mais importante do que isso, precisa existir o combate diário ao machismo. O machismo é o que provoca tanto a violência simbólica contra as mulheres, que é essa violência que a gente não enxerga como violência, como, por exemplo, não existia um número equilibrado de ministros dentre os escolhidos pelo presidente da República, por exemplo. Por que escolheram mais homens, né? Como também nas empresas privadas, a gente observa que são cargos de chefia ocupados majoritariamente por homens, salários diferenciados. Então, existe essa violência simbólica praticada contra as mulheres e existe também a violência física, que é aquela violência visível. Então, esse combate ao machismo, ele tem que ser diário. Pode parecer uma militância chata, mas a gente precisa corrigir as nossas expressões, as nossas piadas, os nossos comentários, e a gente precisa constranger a pessoa que está do nosso lado, que continua reproduzindo isso, para que ela também reflita e para que a nossa sociedade passe a ser educada de uma outra forma. Eu acredito que com o combate ao machismo, a gente também combate a violência contra a mulher. E é uma forma mais eficaz. Aparentemente pode ser um combate sem uma consequência prática, mas na minha concepção é o caminho que a gente deve percorrer. Muito bem, muito obrigado aí, doutora, pela sua participação, realmente muito obrigado, doutora. Participação qualificada, lhe agradeço. Eu que agradeço, um grande abraço aí para todos. Muito bem, muito obrigado. E aí, a gente tem várias questões ainda que a gente poderia abordar aqui, mas o Augusto Neto está perguntando, e aí eu já direciono principalmente para a Cíntia, porque me parece que ela tem intenção de preencher aquilo que o Augusto questiona aqui. Ele falou aí de que a mulher realmente tem conseguido muitos espaços, tal, mas os partidos ainda têm dificuldade em cumprir o seu coeficiente, que é pouco ainda, mas ainda mesmo esse pouquinho está difícil de preencher.
E aí eu queria até lhe perguntar se por que as mulheres não participam mais aí da política, né? E aí se você tem pretensões de também buscar a preencher um pouco essa vaga aí, né? Tem um espaço interessante. Julimar, na verdade, sim, com certeza. Eu tenho pretensões, sim, né? Eu fui convidada pelo prefeito, né, para pleitear, né? Então você é uma pré-candidata. Pré-candidata, olha pleitear, aí, né, uma vaga no Legislativo caxiense. E assim, existe sim a dificuldade, né? Já teve algumas reuniões, né, do nosso partido. Existe essa dificuldade de encontrar mulheres que queiram se candidatar, né? Algumas vergonha, né? Sim. Tem umas que têm vergonha, tem outras não dá, eu não dou para isso, eu não dou para a política. Então, assim, existe também a questão ainda do preconceito também. Não, mas mulher, tu acha? A própria mulher com preconceito, né? Você, mas mulher... Pela participação dela mulher, no ambiente acha político, que mulher né? Não, eu acho que isso aí ficou mais pro homem, é mais coisa assim, mais pro homem e tal. Então, ainda existe sim isso aí, mas eu não penso dessa forma, né? Eu penso diferente, eu penso que nós mulheres, nós podemos sim ocupar, e nós temos sim como ocupar espaço, principalmente na Câmara Municipal de Caxias, que realmente necessita. Nós temos só 3 representantes mulheres, é muito pouco. É verdade. Né? São 19 vagas, só 3 ocupadas por mulheres, e eu acho que é muito pouco, é necessário. E uma representante que realmente vai em busca de políticas públicas voltadas para as mulheres caxienses. Que seja uma fiel representante das mulheres. Sim. Importante. E é um público que está aí, ou seja, é um público imenso, né? Se a gente for analisar. Com certeza. É uma das coisas, Julimar, rapidão, eu sei que a gente vai ter que nós temos o tempo... É só uma das coisas que eu já fiz essa crítica, que as mulheres realmente busquem vaga no legislativo, vaga política, por vontade própria, e não por pressão de maridos, por pressão de alguém. Elas têm que buscar por elas. Eu te digo, Caio, no fundo do meu coração, que é por amor. Que bom, ficamos felizes. É por amor porque eu venho de uma família política, né? A minha família é política, meu pai é político numa outra cidade. Então, assim, isso aí tá muito ligado ao sangue, ao amor. Eu cresci, eu nasci e me criei no âmbito de políticos, né? Então, isso aí vem lá de baixo, é importantíssimo. E eu adoro política. E que essa vontade veio contigo, né? Nasceu contigo, não foi pressão para dizer, não, vai. Não. Isso é importante. Ó, tem alguém aqui que está acompanhando, a doutora Marcela Lobo aqui, ela é advogada de Minas Gerais, Ariane Pacheco. A senhora conhece? Olá, Ariane. Ela está acompanhando pelo Twitter aí. Uma ferramenta muito bacana de comunicação. Eu tava até falando pro Julimar que o bom de acompanhar o Twitter é porque a notícia lá é sim em tempo real. Sim. Você sabe tudo em tempo real. E a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas do Brasil, do mundo. É algo o Twitter é a melhor coisa do mundo. Concordo. Doutora, eu queria que nesse momento final, porque a gente tem que entrar já, a rede vai tomar conta agora, a rede nacional da emissora de TV. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres nesse dia tão importante. Eu acho que é importante a gente lembrar, né, como a doutora Marília falou, que nós tivemos grandes conquistas, mas nós temos um caminho muito longo pela frente. E esse caminho passa pelo reconhecimento de que nós precisamos ter igualdade de acesso, de divisão de tarefas. Né? Assim, não é para que nós ocupemos um espaço do homem, mas é para que nós ocupemos o nosso próprio espaço, que durante tanto tempo foi ocupado por outras pessoas. Então, na política, dentro de casa, dentro do nosso trabalho, é importante que a gente promova uma igualdade, um diálogo, uma conversa, que nós possamos, né, lutar por direitos, pela proteção da mulher. Né? A violência doméstica no Brasil é algo que existe num grau assustador, e isso está, de fato, relacionado à cultura e ao machismo local, e essa é uma luta diária. Então, né, como juíza da Terceira Vara Criminal de Caxias, eu estou constantemente me colocando à disposição da sociedade, né, para que as mulheres que se sintam, que sintam a necessidade de buscar esse espaço também busquem dentro do Poder Judiciário, dentro do Ministério Público, dentro da Defensoria. E estamos sempre à disposição. Para mim é um grande prazer falar com a comunidade e espero fazer isso outras vezes. A gente quer agradecer aqui pela disponibilidade também. Queremos agradecer a Cíntia Lucena. Cíntia, você pode deixar a sua mensagem? Sim. A minha mensagem mesmo é de
de agradecimentos, né, por esse momento e por amanhã ser o Dia Internacional da Mulher, né, dedico a todas as mulheres caxienses, né, um feliz Dia Internacional da Mulher para todas. Mulheres fortes, mulheres guerreiras, essas mulheres caxienses, que elas são sinônimos de força, fé e coragem, e que lutem, vão em busca dos seus objetivos, dos seus sonhos, não parem, não se cansem, né? Porque a gente, correndo atrás, a gente consegue sim alcançar os nossos objetivos. E eu fico com uma frase final e digo assim, que a metade do mundo são mulheres e a outra metade são os filhos delas, né? Justamente. Então Boa. isso aí é muito importante. Muito bem. Eu agradeço aqui Muito as obrigado nossas pela convidadas. presença. E Jolimar. a gente teria muito mais assuntos para abordar. Por exemplo, sobre trabalho, sobre a licença maternidade aqui, que a gente já falou um pouco, mas falar sobre o voto, né, que foram conquistas importantes. O casamento, né, que antes... a educação, que antes a mulher tinha que pedir permissão para estudar. E aí, hoje é o... A minha mãe, quando passou a minha mãe, quando passou no vestibular, meu pai falou assim, ou eu ou vestibular. Hoje em dia, ela é solteira, feliz e a única doutora em linguística aplicada do Maranhão, olha aí. Pronto. Divórcio, né? A mulher conseguiu, passou a ser lei, né? Ou seja, a questão... Antes era muito complicado, a gente tem né? que entregar o horário. Avanços, né? Por exemplo, a pílula anticoncepcional, a violência... Enfim, tanta coisa, tanta conquista. Gostaria só de me despedir do pessoal de casa. Se despeça. E deixar aí um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres, principalmente a minha namorada, que é uma mãe e tanto, uma mulher e tanto, uma empreendedora e tanto, e que tanto serve de exemplo, tanto para mim quanto para outras pessoas. E para minha mãe também, que criou os 2 filhos sozinha, mostrando que não precisava de homem para nada. Certo. Eu só quero saber o nome dessa mulher e tanto aí. Graziele Rios. Pronto, Graziele Rios. E a dona Cláudia Mota. Pronto. Agora sim, eu agradeço a todos que ficaram ligados no nosso programa, agradeço as nossas convidadas. Obrigada. E parabenizo a todas as mulheres de Caxias e do mundo, porque vocês são muito importantes na nossa vida. Com certeza. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Até mais.